Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar-se nos instantes. Somente um pequeno sermão para a abertura do acampamento. Não vou me delongar muito, já rezamos o texto, já é relativamente tarde e eu sei que vocês estão com fome. Mas eu sempre gosto de começar esse trabalho com os jovens, com os meninos, com a mensagem que Deus passou para toda a humanidade, mediante o único santo jovem não mártir. Como nós conseguimos a coroa da santidade? Por meio de um título de confessor, ou por meio de um título de mártir, ou por meio de um título de doutor da igreja. Assim é como os homens conseguiram a coroa da santidade e da canonização. Nós temos muitos jovens canonizados pela igreja. Muitíssimos. Mas a grandíssima maioria, jovens, estou falando de 11, 12, 13, 14, 15 anos. Só que todos são mártires. Que é um mártir? Aquele que entregou a sua vida pela defesa da fé. Foi martirizado. Morreu para defender a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, um só, dentre todos esses jovens, um só conseguiu a coroa da santidade, ser canonizado, tendo somente 13 ou 14 anos, mas sem passar pelo martírio, que é Santo Domingo Sávio. Um santo jovem, que não precisou do martírio para chegar a uma santidade grandíssima. Nós temos outros jovens aí, seminaristas, como São Luís Gonzaga, mas já tinha seus 21 anos. Jovem como vocês, só um. E com essa mensagem que Deus passa por meio de Santo Domingo do Sávio, que é possível a santidade de uma maneira totalmente normal. Santo Domingo Sávio continuou a ideia de São João Bosco de chegar todos os jovens à santidade por meio do quê? Da alegria. A principal virtude de Santo Domingo Sávio, podemos dizer de maneira alegórica, é a alegria. O que nós podemos entender por alegria? Nós procuramos brincar, procuramos estar alegres. O jovem sempre vai tender a isso. Só que nós devemos colocar um limite na nossa alegria, que é qual? A lei divina. Que essa alegria jamais traspasse esse limite, nunca se exceda em que eu posso chegar próximo de ofender a Deus. Aí nós pensamos, próximo de ofender a Deus, e aí começamos a imaginar o castigo, começamos a imaginar a condenação eterna. Não quero que vocês considerem a vida sobrenatural assim. Eu tenho certeza que se não todos, pelo menos grande maioria, já fez alguma coisa que fez com que os pais ficassem muito nervosos. Sim ou não? Mas muito bravos mesmo. De gritar, de quebrar as coisas, deixar de castigo. Agora, se aconteceu com algum de vocês, de além disso, ter feito alguma coisa para os pais que os deixou tristes ao ponto de chorar, aí vocês vão entender a diferença. Imagine alguém que tenha feito alguma maldade muito grande para sua mãe. Só que a mãe não brigou, senão que ela chorou, ela ficou triste, dá aquela dor, dá aquele arrependimento. Por quê? Porque eu paguei com o mal aquela pessoa que tão bem me faz e ela não ficou irada, senão que ela ficou triste. Esse é o temor que nós devemos ter para com Deus. Não aquele temor de que um Deus todo-poderoso que vai me castigar. Não. Se é necessário ir por essa via, é uma via imperfeita. O temor a Deus, o temor de Deus que está ali no grupo dos 7 dons do Espírito Santo, é o último dos 7 dons do Espírito Santo. Não é aquele temor do castigo, senão aquele temor de ofender alguém que tanto bem me faz. Como
Se eu sei que a minha mãe não gosta de uma coisa que eu fiz e fiz chorar, eu não vou fazer de novo. Esse é o sentimento ou aquele sentido sobrenatural que nós devemos ter para com Deus quando a nossa alegria da juventude quer extrapolar um pouquinho os limites. Por quê? Porque nós sabemos que temos 3 inimigos: o mundo, o demônio e a carne, que eles vão instigando a nossa juventude a se afastar de Deus. Isso é um erro grandíssimo. O que nós começamos a rezar na missa? Intruibo ad altare Dei, adentro beatifica juventutem mea. Entrarei no altar de Deus, aquele Deus que alegra a minha juventude. Qual que é a alegria dessa juventude, se não a graça santificante? Não há alegria possível onde não há a graça de Deus. Não há proximidade do santo altar. Introibo ad altare Dei, entrarei no altar de Deus. Então, sejam alegres, brinquem, sejam bons jovens, sigam os exemplos de São Domingos Sábio, mas todo o seu exemplo, não somente alegria, senão aquela alegria saudável, sem palavrões, sem comentários de duplo sentido, evitando contaminar-se com as coisas do mundo que vocês sabem muito bem o que são, negócio de funk dali, e que é conversa atravessada daqui. Todas essas coisas não agradam a Deus, mas como vocês muitas vezes, por mais católicos que sejam, pode ter algum companheirinho que fala dessas coisas, no colégio, no clube de futebol. Lembrem-se, essas coisas nos afastam de Deus. E, às vezes, quando nós somos jovens, nos parece um assunto pouco chamativo. Deus, religião, rezar. Mas nós estamos falando da nossa relação para com o ser mais perfeito que nós podemos imaginar. Deus é toda a perfeição, no seu grau máximo, infinito, e tudo junto. É muito complexo o conceito para que nós tenhamos o entendimento, mesmo que fôssemos adultos e perfeitamente conscientes do que estamos falando, mas Deus é uma coisa indescritível, não dá para dizer o que Ele é. É toda a bondade, todas as coisas boas, todo bem juntos. E se nós crescemos, pelo menos na vontade de agradar a Deus, muitas vezes não vamos agradá-lo por completo, mas pelo menos ter essa vontade de agradá-lo sempre. Essa é a verdadeira alegria. Então, quando vem aquela companhia promovendo outro tipo de alegria, uma alegria falsa, fora. A alegria e a felicidade têm que caminhar juntas. Às vezes a gente pensa que é a mesma coisa, pois não são. A alegria, propriamente falando, é uma coisa que chama-se, na teologia, uma paixão. E a felicidade é um estado da alma. A felicidade como estado da alma não é outra coisa que estar em amizade com Deus. Essa amizade pode ser uma amizade alegre, ou uma amizade até mesmo triste. Ou vocês acham que Nossa Senhora não estava muito triste ao ver o Nosso Senhor pendurado na cruz, sofrendo tanto? Claro que estava. E o mesmo Cristo estava triste no Calvário, triste até antes também no Horto das Oliveiras. Triste está minha alma até a morte. Então muitas vezes a tristeza ela pode afetar os nossos sentimentos, mas nunca o estado das nossas almas, que é estar em graça. Somente afetará se nós estamos em desgraça de Deus, que essa é a verdadeira tristeza, essa é a verdadeira falta de alegria. Porque não vai faltar aquele filho de Caim que vai dizer: vocês não são felizes, vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo. A raça de Caim que fazem isso. Por quê? Querem afastá-los de Deus, querem afastá-los do bom caminho, promovendo uma falsa alegria que dura pouco e que tem como castigo uma pena eterna. Então lembre-se, ninguém pede para que vocês renunciem à felicidade, renunciem à alegria própria dos jovens, simplesmente que sigam essa alegria nos caminhos de Deus. Ave Maria Puríssima. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando, antes que eu esqueça, eu contei bem o tempo para a comunhão.
3 horas, vai dar certinho. Se alguém comeu alguma coisa, lembre-se quais são as condições para a boa comunhão. Estar em graça de Deus, estar em jejum e saber bem o catecismo. Então, se comer alguma coisa, por menor que seja, não podem comungar. Tem que esperar até amanhã. O Padre Carlos vai continuar confessando se for necessário. E, obviamente, só pode tomar a primeira comunhão quem tenha concluído pelo menos a parte básica do catecismo. Agora sim, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.